Paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra que eu trago hoje para vocês se encontra no livro de Isaías, capítulo 37. Vamos à leitura, né? Com a guia do nosso Deus. E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou seus vestidos e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. E enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebana, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe assim, diz Ezequias: Este dia de angústia e vitupério, e de blasfêmia, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, que enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo, e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tinha ouvido, fazer oração pelo resto que ficou. E os seus servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhe disse: Assim direis a vosso amo: Assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para sua terra. Falo ele cair morto à espada na sua terra. E essa palavra, meus amados, ela fala sobre uma afronta, né, que o rei da Síria fez a Ezequias. Ezequias era o rei de Israel na época. E a Síria já tinha tomado todas as cidades de Judá, né, as localidades ali pela parte de Judá. E Israel era o próximo alvo desse rei da Síria, né? Dominava naquele tempo, que reinava, né, no caso. E nisso Ezequias, ele não tinha um exército preparado para que viesse ir adiante, né? Com a guerra, né? De entrar em uma guerra, né? Com esse reino da Síria. Então Ezequias, ele se atribulou, né? Ele começou a ficar inquieto, por conta que, se ele fosse olhar pela força dele, né, material, de ter armas, cavalos ou cavalheiros para entrar nessa guerra, ele sabe que com essa força ele não iria vencer, porque ele não era o reino, era preparado nesse tempo. E nisso, o rei da Síria começou a afrontá-lo. Ficava falando, né, que quem poderia livrar ele, né, porque todas as cidades de Judá ele já tinha tomado, e porque com Israel seria diferente. E nisso Ezequias se perturbou e mandou seus servos e a Isaías, que era um profeta do Senhor, a passar para Isaías tudo que o rei da Síria tinha afrontado, né, tudo que tinha falado, para que Isaías, por misericórdia, né, buscasse, né, a misericórdia de Deus, que Deus teria de falar tudo aquilo. Então, na parte que o Isaías diz, né? Assim direi a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. O Senhor mesmo falou palavras dele mesmo próprio saindo da boca de Isaías, né? Que ele até fala, né? Com as palavras que o rei da Síria de mim blasfemaram, porque Deus estava tendo aquilo dele como um afronto, não só um afronto, mas como também uma blasfêmia, tudo que o rei da Síria estava falando, né? E nisso, Ezequias, o rei Ezequias, ele começou a descansar no Senhor, né? A confiar, né? A confiança dele é como acontece com a nossa vida, né, minha gente? Muitas vezes a gente se encontra em situações que, pela nossa condição material, a gente acha que não dá conta, que não vai dar, que não vai ter como sair daquilo tudo. Mas quando a gente olha para o lado espiritual, a gente sabe que de Deus provém todas as coisas, que para Ele nada é impossível.
Então, Ezequias ele estava assim ficando perturbado porque ele viu que a força dele era pequena se fosse olhar para o exército que ele tinha. Só que ele nisso lembrou de que o Deus que ele servia era maior que todas as coisas e que não importava se o exército dele era pequeno ou grande, porque a vitória provém do Senhor. Então, nisso, quando ele ouviu o recado do Isaías, que era o profeta do Senhor, aí ele orou ao Senhor, né? Aí aqui fala, ó, mais adiante, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, que Senaqueribe quer dizer o rei da Síria, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Então ele orou ao Senhor, né? Clamando ao Senhor que que desse atenção a todas as palavras que o rei da Síria tinha mandado afrontar, né? Porque as palavras que o rei da Síria lançou sobre Ezequias não era uma afronta com Ezequias, era com Deus, porque Deus era com aquele povo. E nisso Deus fala, né? Eis que porém nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra. Falou ele cair morto à espada na sua terra. Aí Deus aqui ele já deu a Ezequias uma palavra de vitória, né? De que ele não temesse, que Deus era com ele. E que mesmo que a força dele fosse pequena em relação ao exército, que ele não tinha um exército preparado, de Deus provia a vitória, né? E mais adiante na palavra, meus amados, de Ezequias, adiante aqui já fala sobre a vitória, né, do povo de Deus contra o rei da Síria, que diz, então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios 185.000. E quanto se levantavam pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. E assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, voltou e ficou em Nínive. Aqui a gente já vê a vitória de Deus, né? Porque ele realmente, se o rei da Síria tivesse saído a afrontar o rei Ezequias, como o rei Ezequias não tinha um exército preparado, ele teria perdido, né? Se fosse com a força do braço, né? Só que com Ezequias, o Senhor era com ele. Então, como ele não era um exército preparado, o que Deus fez? O Senhor enviou um anjo para que exterminasse, né, todo aquele povo, né, que ia guerrear contra o rei Ezequias. Então, para você ver que Ezequias não precisou fazer nada com as suas próprias mãos, porque o Senhor vê a condição de cada um de nós, né, do que a gente pode fazer, o que a gente não pode. Então, todas as coisas, às vezes, que a gente se encontra na vida com alguma dificuldade, achando que não é capaz de resolver de tudo, Deus sabe até onde a gente consegue agir, até o que podemos fazer, o que não podemos. Então, ao Deus fazer, o Senhor vai lá e faz por nós, como a gente vê aqui, né? Ele viu que a força pequena que Ezequias tinha uma força pequena em relação ao exército, que não era o exército preparado. Então, o que o Senhor fez? Enviou um anjo dele para que fosse guerrear pelo povo dele, né? Então aí o exército, né, do rei da Síria, todos eram corpos mortos no outro dia. E assim o rei, né, se retirou e ficou em Nínive. Aí vemos que o rei ele fugiu, né? Porque como ele iria guerrear mais se todo o exército dele tinha sido morto, né? E não precisou que Ezequias fizesse nada, o anjo do Senhor fez por ele. Então, o que trazemos de reflexão, meus amados, nessa palavra? Que para Deus nada é impossível, que tudo Ele pode, tudo Ele faz, tudo provém dEle. E que independente de qualquer situação que estejamos passando, né, temos que sempre nos trazer a memória que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é o nosso Senhor, né? Ter a presença dEle conosco, né? Estamos buscando sempre no decorrer do nosso dia. Busquem um tempo para buscar o Senhor. Busquem um tempo para ler as Escrituras, porque a partir do momento que a gente começa a ler as Escrituras, a gente passa a conhecer mais de Deus,
porque aqui tem todas as obras dele, todos os milagres. Se você quer conhecer mais a Deus, procure ler a Bíblia, que não tem outra forma melhor. E é essa, meus amados, a palavra de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.